Um homem chamado Vincent Sanchez foi preso por suspeita de roubar a casa de um vizinho aqui, na Avenida Woodlawn, em Simi Valley. No começo, a prisão não parecia ser importante. Roubos acontecem o tempo todo, mas este caso era diferente. Muito diferente. Já sob custódia da polícia, Vincent não usou a única ligação para chamar um advogado. Em vez disso, ele ligou para um dos seus colegas de quarto e implorou para que ele se livrasse de um saco de lixo que deixou fora da casa, perto da lixeira de reciclagem. O que tinha dentro do saco? Na hora, a gente não fazia ideia do que tinha. O que era intrigante é que o corpo tinha sumido. Por que isso aconteceria? A não ser que a vítima e o suspeito se conhecessem. A curiosidade falou mais alto. Assistiu às fitas de vídeo e viu uma pessoa com máscara estuprando mulheres que estavam amarradas. Na delegacia, os detetives começaram a ver e a catalogar as fitas. Provas de uma série de crimes enorme. Eles reconheceram algumas das vítimas. Eram mulheres que foram abusadas sexualmente por um agressor conhecido como o estuprador de Simi Valley, que estava solta. Tudo indicava que a polícia encontrou um estoque de vídeos que registravam os crimes. Isso durou 5 anos e foi uma coisa devastadora. As pessoas estavam apavoradas. As fitas de vídeo não mostravam Megan Barroso, mas eram provas incriminadoras de estupro. Sr. Sanchez, em primeiro lugar, nós temos certeza que é você nesse vídeo. Achamos calcinhas, bijuterias e o seu DNA por cima de tudo. Ainda não foi você? Tá bom. Eu cometi os estupros. Tá bom, Confrontado com as provas, declaração. Sanchez não teve opção a não ser confessar os ataques e começou a explicar seu modo de agir. Ele era muito meticuloso, muito meticuloso. Ele cobria o rosto com uma máscara, diz que ele usava luvas. Ele não dizia nada que pudesse dar uma pista de quem ele era. Sanchez começava espiando por janelas. Então, se ele gostasse do que tinha visto, ele voltava à noite, quando não tinha ninguém em casa, para estudar o lugar. Mais tarde, ele voltava para cometer o estupro, filmando tudo para poder desfrutar mais tarde. Não faz barulho, senão eu corto a sua garganta e depois eu vou matar a sua avó. Você não quer isso, né? Mas o que isso tinha a ver com o caso de Megan Barroso? Inicialmente, a polícia não estava convencida de que havia um motivo sexual por trás do desaparecimento de Megan. Para os detetives, o suspeito principal da morte de Megan era Vincent Sanchez, que já estava preso por vários estupros. Existe muita análise psiquiátrica em casos como esse. Mas o que motivou o Sanchez? Existem muitos tipos de estupradores, categorias de estupradores. Tem afirmadores de poder, tem os estupradores que são extremamente violentos. E eu não acho que o Vincent Sanchez começou sendo esse tipo de estuprador. Ele praticamente queria criar um relacionamento ao vigiar essas mulheres, persegui-las e depois ao entrar nas casas delas. E aí foi uma progressão. Vai se machucar. Quer brigar, é? A agressão dele com as mulheres aumentou. Acha que vai escapar, é? Não vai, não. Ele usou uma faca em uma vítima. A faca atravessou a perna dela. Se comporta. E ele estava ficando cada vez mais violento. Sanchez tinha acesso a um AK-47 em um crescente histórico de violência. E então, a prova final. Traços de sangue na caminhonete de Sanchez, que eram da Megan.
Pegaram ele? Sim, peguei. Muito bem, Sr. Sanches. Nos encontramos novamente. A prova é o suficiente para acusar Sanches pela morte de Megan. Depois de atirar nela e tirá-la do carro, ele a colocou na caminhonete dele e a levou até Black Canyon, logo depois da área de Simi Valley, onde ele estava. Naquele momento, abusou sexualmente dela. Depois de estuprar Megan, Sanches a jogou em uma ravina isolada. Os promotores acreditam que ela ainda estava viva. Mesmo lidando com isso por muitos anos, você ainda se assombra quando lembra dessa época? Ah, com certeza. Ela pode ter vivido por minutos ou dias. Dias? Depois de ser baleada. Agora, se você pensar nisso e imaginar que ela estava a pelo menos 15 metros ravina abaixo e que ela ainda estava viva, que tipo de pessoa poderia fazer isso?